Você está sintonizado na Rádio Caractere. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E hoje eu sou aquele que tá de olho no diabo, no demônio, no capeta, no canhoto, no tinhoso, no capiroto, naquele que tem o rabo bifurcado. A gente está falando de dois contos. De quem, Glênio? De Joaquim Maria Machado de Assis. Somente o maior nome da literatura brasileira. Um sujeito nascido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no ano de 1839 e falecido também no Rio de Janeiro em 1908, com seus 69 aninhos. A obra de Machado de Assis ela é vastíssima. Ele escreveu muitos contos, escreveu vários romances, transitando entre o romantismo e o realismo. Ele é muito conhecido por romances, inclusive do realismo. Hoje em dia é o que bomba mais, vamos dizer assim, principalmente nas universidades e no meio escolar, né? Mas os contos dele são maravilhosos. Registraram, gente? É isso aí mesmo, são maravilhosos. Vale a pena a leitura. E hoje a gente vai apresentar dois contos dele. Mas conta um pouquinho mais do Machado de Assis, Glênio. Um pouquinho mais. Ele era de uma família pobre e, sabendo disso e com a consciência de que ele não tinha que ficar assim para sempre, ele correu atrás de se instruir cada vez mais a partir Porque ele é brasileiro e não desistiu. A partir da quantidade de cultura que tinha no Rio de Janeiro na época. Foi tipógrafo, foi revisor, foi tradutor. E você falou da obra dele. A obra é composta por 10 romances, 200 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Isso, claro, além das traduções, críticas literárias e todos os artigos jornalísticos que ele escreveu. E hoje é uma profusão, assim, uma quantidade enorme de trabalhos, tanto dissertações como teses, artigos a respeito de Machado de Assis, analisando suas obras. O que nos chama a atenção aqui, nos episódios que a gente faz sobre Machado de Assis, é a leitura do seu trabalho, é a leitura dos seus textos. Então a gente não vai focar em questões políticas, que muitas vezes são pontos que são levados em conta no momento que as pessoas fazem uma pesquisa acadêmica, por exemplo, a respeito do Machado de Assis, ou de alguma obra dele. Não é o caso aqui. A gente vai levar em conta o que ele escreveu, por isso que a gente está trazendo uma coisinha ou outra dele. A gente já trouxe Quincas Borba, aqui na Rádio Caractere, é um dos episódios anteriores, então vai lá dar uma olhadinha no nosso feed. Tá também no nosso site, caracterebooks.com.br, e hoje a gente vai falar de dois contos dele. Cuja temática é diabólica, é capirótica. Nem tanto, tem um paraíso aí no meio. Tem, mas tá justificado. Quais são os dois contos, Glênio? Os dois contos. O primeiro é A Igreja do Diabo e o segundo é Adão e Eva. Gente, narrativa inteligentíssima, perspicaz, irônica, maravilhosa de Machado de Assis. Daquele jeito que a gente gosta. Exatamente. A partir de agora na Rádio Caractere. A Igreja do Diabo. Do que fala esse conto, Glênio? Ele é um conto que foi publicado pela primeira vez no livro Histórias Sem Data, que apesar de ser Histórias Sem Data, é um livro de 1884. Ele tem uma data? Ele tem uma data. Ele saiu pela editora Garnier na época, e o conto é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo se chama De uma Ideia Mirífica, e daí a gente já faz uma pausa. O que é mirífica? Admirável, maravilhosa, essas coisas assim. Uma ideia maravilhosa, uma ideia admirável, uma super ideia. Uma ideia, daquelas. E neste capítulo, o diabo se vê cansado de viver das sobras da fé, das falhas da fé regular. Ele decide fundar a sua própria igreja, porque apesar dos lucros dele serem bons, o papel dele era sempre secundário. Então ele não tinha fé própria. Ele quer um papel mais notório. Ele quer ser protagonista. Exatamente. Ele quer um cânone, ele quer um ritual. Olha que ideia maravilhosa dele. Uma ideia do diabo mesmo. E segundo ele, a disputa entre a fé e a antifé, dessa forma, seria mais justa. Seria escritura contra escritura, ele poderia rivalizar melhor com Deus. E
intimamente destruir as outras igrejas, afinal de contas, a dele seria a verdade. Sem dúvida nenhuma. No próximo capítulo, entre Deus e o diabo. Entre Deus e o diabo, como não pode fazer nada sem autorização, né, expressa, ele vai contar a ideia dele para Deus. Então ele anuncia que o céu vai virar uma casa vazia nos próximos tempos, que é bom ele ir aproveitando. E até tem um senhorzinho entrando no céu ali sendo preparado, e o diabo diz para Deus curtir bem a situação, ele aproveitar bastante, porque vai ser um dos últimos que vai subir. É uma figura, né? Não, é ótima, assim, a narrativa dele é ótima. Os diálogos entre Deus e o diabo são excelentes. E Deus... não, tudo bem, vai lá, funda a igreja, não tem problema não. Vai de boa, vai na fé. O capítulo 3 é a boa nova aos homens. Então ele desce para a terra, ele inicia a pregação, ele vai com a doutrina nova e extraordinária dele, segundo ele próprio. Ele não esconde dos humanos que ele é o diabo, só que ele não quer assustar. Pelo contrário, ele promete aos discípulos dele as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos que todos querem e que poucos assumem. Aí é que está o diferencial da igreja do diabo. Uhum. E as virtudes, a partir daí, seriam aquelas que são conhecidas como os principais pecados. Tudo que é condenado pelas escrituras sagradas passam a ser as virtudes mais valiosas na igreja do diabo. E recomendadas, ensinadas e tudo mais. Uhum. Uma coisa que causa uma risada quando a gente vem lendo sobre a explanação das novas virtudes é a questão da usura e a questão da venialidade, da tranquilidade para você poder vender as suas opiniões, vender o seu corpo, vender a sua consciência. Isso, você pode vender tudo, você pode vender as suas ideias. E é muito interessante essa questão, porque entre as igrejas, né, a igreja de Deus não pregaria isso, mas ele prega. Então tudo que a igreja, né, nesse caso aqui vista a igreja católica, pregava, a igreja do diabo não prega. E ele bota isso como aquela beliscada na situação política do Rio de Janeiro da época e que é tão atual até hoje. Compra e venda de consciências é só a gente ver qualquer jornal físico ou online aí que está aberto para todo mundo. O detalhe de amar ao próximo era permitido, desde que o próximo fosse a mulher alheia. Aqui você para, você dá dá aquela gargalhadinha boa e depois segue pro próximo capítulo, que é sensacional. A narrativa é ótima. O Machado de Assis, ele leva a gente para essa perspectiva, e não é uma perspectiva assim para quem pode ter um pouquinho de medo por causa do título. Gente, narrativa tranquila, é uma galhofa, vamos dizer assim, é uma brincadeira no texto do Machado. Ele gosta de fazer esse tipo de coisa nos seus textos. Os contos dele são maravilhosos por causa disso, porque ele usa elementos e artifícios para que a gente fique pensando e consiga vislumbrar, né, esses personagens tão improváveis. Então, assim, a presença dessa criatura, do diabo, como alguém que cria uma igreja, e essa igreja enche, né, e daí é o que a gente vai vendo no decorrer dessa parte do conto, né, na terceira parte do conto, e que a gente vai percebendo também que ele vai assim, olha que coisa maravilhosa, olha, eu estou ensinando isso, eu estou ensinando aquilo, tudo que a igreja de Deus não consegue ensinar, estou dando felicidade para os homens, porque eles vão fazer tudo de errado que eles querem, sem peso na consciência. O macete dele é esse, ele dá a oportunidade para todo mundo libertar esses desejos reprimidos, todo aquilo que, de não seguir as regras da doutrina divina ser muito apertada, aquele impulso de fazer aquela coisinha errada, aqui e ali, de dar aquele jeitinho, tudo isso passa a ser incentivado pela nova igreja. E aí o público aumenta, fala, bom, agora que tá liberado, tem uma escritura para mim, tá tranquilo. Mas aí, sempre há o mas. Há a parte 4 do conto, que é franjas e franjas. E aí o diabo tá exultante, a sua igreja chega no ápice do sucesso, e a gente vai ter as consequências desse sucesso. E como tudo que chega no sucesso, no ápice, o próximo passo é a queda. O declínio. E aí eu vou deixar para você que nos ouve, que podia estar fazendo qualquer coisa agora e tá aqui escutando a gente, sobre um conto maravilhoso do Machado, que o diabo fica perplexo com o que acontece a partir do sucesso da igreja dele. Sim, porque o comportamento dos fiéis, vamos dizer assim, passa a surpreender. O que é o pior? Os fiéis fazerem o contrário do que é ensinado. Pois é, fica a dica. O segundo conto
trata de Adão e Eva. Esse conto ele foi escrito em 1885 e publicado no livro Várias Histórias de 1896. Esse livro reúne 16 contos publicados no jornal Gazeta de Notícias entre os anos de 1884 e 1891, cujo conto mais famoso é A Cartomante, que é um conto de 1884 que em breve estará aqui na Rádio Caractere. Maravilhoso. Meus alunos me ouviam muito falar desse conto. Mas enfim, Adão e Eva. Machado de Assis vai transitar por essa narrativa tão famosa na história da humanidade. Todo mundo conhece mais ou menos essa história. Todo mundo entende mais ou menos o que se deu, o que acabou acontecendo com a Eva. A serpente lá, fazendo a sua parte de peçonha. Este conto de Machado de Assis traz a história de outra maneira. Ele traz um narrador que resolve contar uma outra história. O contexto, o Machado coloca isso pra gente, ele diz que o ano de 1700 e qualquer coisa... 1700 e tantos, né? Ele usa. Isso. Numa refeição na casa de uma senhora de engenho na Bahia. Então ele bota um contexto, apesar de não botar data, um contexto social bem específico. E daí ele foge um pouco do Rio de Janeiro, porque geralmente as narrativas dele se passam no Rio de Janeiro. E neste conto... ele traz a Bahia. Ele traz um cantinho lá do século XVIII na Bahia. E ao final dessa refeição, chegando no final dessa refeição, a senhora anunciou que tinha um doce especial para a sobremesa. Um dos comensais ali logo pergunta que doce que era aquele. Essa pergunta, ela diz, mas o senhor é muito curioso. E gera uma discussão sobre curiosidade e discussão sobre a curiosidade. A curiosidade é um atributo feminino ou é um atributo masculino? E acaba em Adão e Eva. Sim, porque eles começam a discutir quais são os atributos do homem e os atributos da mulher. E daí um dos comensais era um frei carmelita, que está ali só aproveitando a conversa, a discussão, e ele se esquiva todas as vezes que ele é perguntado, ele dá aquela saída, ele diz que ele é muito bom em tocar viola, para não falar do caso de Adão e Eva, e o juiz de fora, que era uma autoridade ali, resolve contar essa história diferente. Para ele, as coisas no paraíso aconteceram de uma forma um pouco diferente do que está nas escrituras. E ele denuncia, o livro que conta a história de Adão e Eva é um livro apócrifo. Então já deixa aquele negócio, pode realmente não ter sido bem desse jeito aí. E ele fala o quê? Quem fez a criação do mundo não foi Deus, foi o diabo. Exatamente. E aí Deus... ele parte desse princípio, né? Ele traz a história totalmente diferente. Então, o responsável por Adão e Eva é o diabo, e Deus foi lá e colocou as coisas boas neles. Eles vinham com as coisas ruins, mas aí Deus ia lá e colocava as coisas boas em Adão e em Eva. E daí o diabo, vendo isso, aí chama para ajudá-lo a serpente, para que ela faça com que Adão e Eva comam do fruto proibido. Eu acho interessante que é o fruto do conhecimento, né? Eu acho interessante essa parte da criação, porque o Machado coloca, na voz do juiz de fora, toda a criação na mão do diabo, e Deus, como sabia tudo que o diabo já ia fazer, ele só foi atenuando as coisas. Então o diabo fez tal e tal coisa, mas Deus foi lá e criou isso aqui, e atenuou. O diabo fez Adão e Eva e colocou instintos, porque a alma é divina, só Deus podia dar a alma. Então ele coloca, o Adão queria espancar a Eva queria amarrar o Adão num canto lá. E de repente... os dois queriam se matar, mas quem faz com que os dois passem a se amar é Deus. E ficarem rindo, contemplativos, olhando um pro outro, maravilhados, e o diabo fica putaço com esse negócio. Foi como assim? Tô criando as coisas e tá virando tudo de ponta cabeça. Aí vem a chamada pra serpente, que a serpente, a princípio, nem queria colaborar com o diabo. Ela tenta sair, isso não é comigo. A cena do diabo primeiro falando com a serpente e a serpente se batendo, e daí o diabo lembra que tem que dar o dom da fala pra serpente poder se comunicar com ele. É muito bom. Quase dá pra ver o diabo dando aquela balançada de cabeça e fala, eu não ensinei ela a falar. Peraí. É muito bom. E a argumentação da serpente pra Eva é um negócio sensacional. Sensacional. A gente vai botar no finalzinho do episódio, vai ter essa fala da serpente que é linda. E tem outra coisa também, essa relação de que Deus coloca as coisas melhores, né, as boas coisas em Adão e em Eva, na criação do diabo, que é uma criação torta.
no final do conto, esse senhor que perguntou qual era a receita, qual era o doce que aquela senhora baiana ia entregar para eles, ele diz para ela que esse doce realmente tá muito bom. Foi a fulaninha de tal quem fez. Olha só da onde que vem, o que a gente traz disso, né? Toda a história, a historieta que ele conta de Adão e Eva, ele traz para aquela realidade ali. Porque, na verdade, quem fez o doce não foi a senhora baiana, a dona ali do local. Foi a doceira de... Foi a doceira de outro lugar. Ou seja, o que é bom? É nosso ou vem de outra pessoa? A criação é mesmo de quem parece ser ou não? E não é só a criação, é a questão do que é bom. Uhum. Porque a comida, ok, mas ninguém mais falou da comida. Todo mundo queria saber do doce. E o doce? É de quem? É da senhora mesmo. E até agora eu não sei que doce era esse. Também não. Não consegui identificar. Quem sabe daqui a umas 3, 4 leituras a gente consiga ter uma ideia. Investigar nas cartas do Machado, fazer uma pesquisa nos jornais antigos, ver se em algum lugar ele escreveu que doce que é esse, que eu preciso comer esse doce agora. Mas enfim, esse é o conto. A gente já deu toda a história do conto, não tem novidade aqui. Toda a letra? Toda a letra. Não tem novidade no que a gente está falando, no que vocês vão ler. Mas vale muito a pena, porque é a narrativa de Machado de Assis. Só isso vale a leitura, né? Exatamente. É aquela ironia, aquela perspicácia. É um texto muito bem construído, que faz a gente terminar o conto assim, opa! Como assim? É delicioso. E aí entra a nossa sugestão de leitura e de compra. Não porque a gente queira obrigatoriamente que vocês comprem esse livro, mas é uma sugestão de coração mesmo. Esses 2 contos estão, além dos livros que a gente citou, que estão em domínio público. Você que nos ouve Aliás, pode achar... a obra inteira do Machado de Assis está em domínio público. Isso. Está disponível na internet, custo zero, não é pirataria, não é nada. É domíniopublico.org, acho, ou .gov, alguma coisa assim. A gente vai colocar na descrição do episódio. Então dá para baixar, mas se você quiser comprar um livro, uma coletânea de contos do Machado de Assis, a gente recomenda essa coletânea que a gente tem em casa, que é da Companhia das Letras. Aquela famosa coletânea listradinha, que são 50 contos de Machado de Assis. Tem várias outras obras dessa coleção listradinha, mas essa do Machado de Assis é uma preciosidade que vale muito a pena ter em casa. São 50 contos, assim, entre os famosos, né? Entre Alienista, A Cartomante, e tem esses contos que a gente não conhecia. Os menos badalados, né? Exatamente. E com estes 2 contos curtíssimos, Deliciosos como uma paçoca. Maravilhosos e lindos. Só, pessoa, inventando palavra. Que a gente passa esse episódio curto, né, como esses 2 contos, para dar essa dica legal e dica, fortíssima de leitura para vocês. Machado de Assis não tem erro. Glênio Madruga II. Diga. Quando chama pelo nome completo... É besteira, o que eu fiz de errado? Diga pra gente. Como as pessoas podem nos encontrar? Procurando Rádio Caractere ou Caractere Books em todas as redes sociais. Dá no Google lá. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente tá no Spotify, no Megafono. A gente tá no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no nosso site caracterebooks.com.br. Para entrar em contato com a gente, mande mensagens. Correio Coruja, mensagem no pé do corvo, mensagem em qualquer uma das redes sociais, e-mail pra gente, contato@caracterebooks.com.br. Joga a tua mensagem que ela chega, a gente lê e a gente responde e a gente gosta de interagir com vocês. Também pode entrar em contato lá no YouTube, se inscrever no nosso canal, dar uma curtidinha, dar uma força. A gente gosta de conversar por lá também. Às vezes as pessoas colocam que esse episódio ficou legal, aquele ficou legal. Isso dá um ânimo pra gente produzir mais e mais conteúdos. Fazer conteúdo sobre literatura, sobre livros é muito difícil. Requer não só a leitura da nossa parte, obviamente, mas também uma preparação, uma pesquisa. Porque a gente não vem aqui falar de um autor ou de uma obra que a gente não foi atrás para ver de onde que veio, quem foi que escreveu, como escreveu, condições de produção. Então a gente faz uma pesquisa para trazer toda semana um conteúdo novo, um livro diferente, obras diferentes. A gente fala tanto de conto como de romance, de biografia, de história e por aí vai. Então entre em contato, faça parte dessa comunidade, que a gente quer fazer essa proposta de leitura crescer, né? Fazer com que as pessoas leiam mais, discutam mais literatura
para que a gente cresça também como povo, como pessoa, como indivíduo. Então, se cada um fizer um pouquinho, vai ser uma coisa muito grande. De pouquinho em pouquinho, a gente faz um montão. Exatamente. Então é isso, agradeço você que nos dedicou um pouquinho do seu tempo, que podia estar fazendo outra coisa e apertou o play para escutar a gente falar sobre 2 contos de Machado de Assis, sobre o grande Machado de Assis. Um abração para cada um de vocês e até semana que vem. É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, por nos acompanhar nesta viagem em meio à literatura. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Escuta-me, faze o que te digo, e serás legião. Fundarás cidades, e chamar-te-ás Cleópatra, Dido, Samíramis. Darás heróis do teu ventre, e serás Cornélia. Ouvirás a voz do céu, e serás Débora. Cantarás e serás Safo. E um dia, se Deus quiser descer à terra, escolherás tuas entranhas, e chamar-te-ás Maria de Nazaré. Que mais queres tu? Realeza, poesia, divindade, tudo trocas por uma estulta obediência. Nem será só isso. Toda a natureza te fará bela e mais bela. Cores das folhas verdes, cores do céu azul, vivas ou pálidas, cores da noite, hão de refletir nos teus olhos. A mesma noite, de porfia com o sol, virá brincar nos teus cabelos. Os filhos do teu seio tecerão para ti as melhores vestiduras, comporão os mais finos aromas, e as aves te darão as suas plumas, e a terra as suas flores. Tudo, tudo, tudo.